Olá, estudantes de matemática. Vamos calcular essa integral utilizando o método chamado de integração por substituição. Primeiro, nós vamos observar que aqui dentro dessa raiz quadrada, nós temos uma outra função, ou seja, essa integral é a integral de uma função composta. Essa outra função nós vamos chamar de u. Então, considerando que u é igual a 3x ao quadrado mais 1, então a nossa nova integral fica assim, x que multiplica, eu já vou utilizar aqui para representar essa raiz quadrada como uma potência com um expoente racional. Então fica 3x, eu já estou substituindo aqui o 3x ao quadrado mais 1 por u. Então é x que multiplica u elevado na 1 meio. Aqui por enquanto ainda temos dx. Então, feita essa substituição, eu quero pensar na fórmula de integração, que é essa aqui. Vou colocar aqui desse lado. A integral de uma função u elevado num expoente n du é igual a u elevado na n mais 1 sobre n mais 1. Aí depois a gente coloca uma constante de integração. Olhando para essa função que eu tenho aqui, eu tenho a minha função u elevado a n, mas eu não tenho a minha du ainda. Então, vamos ver qual é a minha du. Ou seja, qual é a derivada da minha função u em relação a x. Derivada de 3x ao quadrado mais 1, esse 2 passa multiplicando aquele 3, então fica 6x, e derivada de 1 é 0. Então, du dx, ou seja, a derivada de 1 em relação a x, é igual a 6x. Isolando o du aqui, porque é o que eu preciso para usar essa fórmula, nós vamos ficar com 6x dx. Vejam que na minha integral ali original, eu tenho o x dx. Então eu posso escrever essa integral da seguinte forma. Eu posso escrever integral de u na 1 meio. Só vou jogar esse x lá para trás. Vou botar aqui o x dx. Então, para que eu tenha a minha du, que é 6x dx, eu vou ter que acrescentar um 6 aqui. Ou seja, eu vou ter que multiplicar por 6 essa função. Como eu vou multiplicar por 6 a função, eu tenho que aqui fora da integral dividir por 6. Eu não altero o valor da minha função. E agora eu tenho aqui nessa minha nova configuração da integral, a minha u elevado na n vezes du. Então eu consigo utilizar a fórmula que dá como resultado u na n mais 1 sobre n mais 1 mais o c. Então vamos fazer isso. Um sexto vezes, agora eu vou usar a fórmula, é u na n mais 1, então eu tenho a minha u, o meu n é 1 meio, então fica u elevado na 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1. Então, 1 sexto
vezes o u. 1 meio mais 1 é 3 meios. Então, elevado na 3 meios, e aqui dividido por 3 meios, porque também é 1 meio mais 1. Agora, eu vou multiplicar essa minha u elevado na 3 meios pelo 3 meios invertidos, porque aqui eu tenho uma divisão de duas frações. Então, fica 1/6 vezes 2/3 e vezes u na 3 meios. Aqui eu posso simplificar esse 6 com esse 2, fica 3 aqui. Então, eu tenho 1/9 de u elevado na 3 meios. Agora eu já posso substituir a minha função u pela minha função 3x² mais 1, que foi a troca ali, a substituição que eu fiz lá no início. Então, eu fico com 1/9 que multiplica 3x² mais 1 elevado na 3 meios. Aqui eu já coloco a minha constante de integração. Claro, seria a mesma coisa se eu escrevesse como lá no início, utilizando a notação ali do radical. Então, é 1/9 que multiplica a raiz quadrada de 3x² mais 1 elevado na 3, mais 1c. Então, essa é a integral de x que multiplica a raiz quadrada de 3x² mais 1.